Salve, salve, galerinha VAB. Estamos na área para gravar mais um De Olho na Rodada Sempre. Então a gente veio falar hoje de uma terceira rodada que teve de tudo. Teve vários jogos, teve um jogo que foi adiado, que eu já vou falar qual foi, e teve mais uma vitória do Tricolor de Aço. 9 pontos, líder do campeonato. Aqui, ó, segue o líder. Tamo junto, Fortaleza. E vamos falar muito sobre esse jogo, vamos falar muito sobre esse jogo, esses jogos, na verdade, vamos falar muito sobre essa ascensão do Fortaleza na primeira colocação, vamos falar um pouco também dos outros resultados e vamos mais ou menos comentar um ou dois jogos aí, porque ontem já foi feito um pós-jogo, o Felipe e o Caio fizeram um pós-jogo desse Sport 0 Fortaleza 1, ou Fortaleza 1 Sport 0. Então eu não vou me ater tanto ao comentário do Fortaleza, mas vamos ver uma rodada, um geral dessa rodada. Acho que é importante a gente ver, mas antes de tudo eu queria te pedir para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e que você vai estar vendo agora é meio-dia. Então queria pedir para você fazer isso para nos ajudar. E aí a gente não sabe, mas eu acho que a gente já está habilitado aí um botãozinho Seja Membro. Se você for membro, se você estiver lá no Seja Membro, você vai lá você aplicar, você for membro, você pode ir na aba Comunidade e ver o telefone aí do Caio e do Paulo, e eles te incluem no grupo de membros do Sempre Fortaleza, beleza? Então vamos junto, vamos fazer esse giro, de olho nessa rodada, e a gente fala muito sobre isso depois da nossa vinheta. Sempre estarei aqui, Fortaleza. Vamos nessa? Sempre estarei aqui, Fortaleza. Então, voltando, já vamos entrar de cabeça nessa terceira rodada. Terceira rodada que trouxe mais uma vitória para o nosso tricolor e que, graças a Deus, estamos líder, 9 pontos de 45. Em busca de chegar nesses pontos o mais rápido possível. Deixa eu dar uma aumentadinha, vai ficar melhor a visualização quem está no celular. Então vamos falar desses jogos. A terceira rodada começou com Santos e Juventude 0-0, um jogo muito fraco mesmo, sem criatividade nenhuma. Palmeiras e Corinthians, o derby, o Palmeiras estava ganhando de 1-0, acabou que o Corinthians empatou o jogo e acabou em 1-1. Esses jogos no sábado. E no domingo foram Atlético Mineiro e São Paulo. Eu vi esse jogo, Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético bem melhor o time do Atlético Mineiro. O São Paulo tentando, mas com pouca criatividade. Sentiu falta do Benítez, sentiu falta do Daniel Alves ali pelo meio para a criação de jogadas, mas o Atlético foi superior, mas não tanto também, porque foi só 1-0. Então, e o Miranda saiu contundido. Não sei se ele teve alguma coisa a mais, mas acho que não. Foi uma fisgada e o Atlético ganhou do São Paulo lá em Minas Gerais, lá no Mineirão, onde a gente ganhou na primeira rodada deles, beleza? Grêmio e Atlético Paranaense é um resultado surpreendente. O Grêmio perde dentro da arena do Grêmio para o Atlético Paranaense, com o time titular, tá? E achei que bem complicado a vida do Grêmio, e o Atlético Paranaense, assim como nós, 100% de aproveitamento, né? O Flamengo ganha de 2-0 do América, um jogo mais tranquilo para o Flamengo também, embora com muitos desfalques por conta da seleção e da Copa América. O Flamengo foi lá, ganhou de 2-0, e o América Mineiro, que a gente achava que ia começar bem, o brasileiro não está começando tão bem. A gente vai ver na classificação como é que está esse time. Bahia Internacional. O Inter ganha do Bahia. Eu tinha falado até que o Bahia poderia ganhar do Inter. O Inter se recupera com um jogador a menos e fazendo um jogo que, enfim, o Bahia perdeu uma oportunidade de ganhar desse Inter, que está sendo todo remonitorado, todo refeito depois da saída de Miguel Ramírez, e parece que o homem saiu e o time começou a jogar bola, ganhou de 1-0, um jogo difícil, porque o Bahia, mesmo na minha cabeça, estava mais organizado, porque o Inter estava vindo, perdeu de goleada pra gente, tinha empatado com o Sport na primeira rodada e foi eliminado pelo Vitória, né, na Copa do Brasil. Mas o Bahia não conseguiu vencer em seus domínios. Achei estranho esse jogo. Fortaleza 1, Sport 0. O Caio e o Felipe já falaram ontem muito sobre esse jogo.
O pênalti bizarro do Baidanda, quase um voleibol ali erradíssimo, e também uma falta que mereceu cartão vermelho, o juiz não deu na primeira vista, teve que inovar, mas expulsou sim o Wallace, acredito, acho que é esse o nome do rapaz, foi maldoso no Matheus Vargas. O Bragantino e Fluminense, sempre um jogaço, né? 2-2, o Fluminense empatou esse jogo nos acréscimos. O Abel Hernandes, aquele mesmo que foi cogitado no Fortaleza, o Abel Hernandes foi lá e empatou o jogo no final. O Bragantino estava ganhando e o Fluminense com poder de recuperação legal. E esses dois jogos, esses jogos entre Bragantino, Red Bull e Fluminense, sempre bem louco, bem com muitos gols, né? E Chapecoense e Ceará 0-0, um jogo bem morno, os dois times sem muita criatividade, sem muito brilho ofensivo, né? Tanto o Chapecoense como o nosso rival, 0-0. Faltou um jogo dessa rodada? Faltou Atlético Cuiabá, Cuiabá, ia jogar em Cuiabá contra o Atlético Goianiense, que é o nosso próximo adversário. Não teve esse jogo por conta da famigerada Copa América, que estava usando lá o estádio e não pôde ter esse jogo, foi adiado para não sei quando, que está indefinido ainda na tabela da CBF. Então, hoje a gente vai ver o Cuiabá e Atlético Goianiense com um jogo a menos, quando a gente for ver a classificação. Vamos para a classificação? Vamos nessa. Classificação do campeonato, Fortaleza é líder, junto com o Atlético Paranaense, só que a gente tem mais saldo de gol, tem um gol a mais de saldo. O Flamengo com 6 pontos, com um jogo a menos também, vai na terceira colocação, e o Atlético Goianiense, que não jogou essa rodada, mas está com 6 pontos ali na quarta colocação. O Atlético Mineiro chega em quinto, e o Bragantino chega com 5 pontos na sexta colocação. Se acabasse hoje o campeonato, que eu queria, esses 6 times aí estariam aos 4 primeiros na Libertadores e os 2, o quinto e o sexto, na pré-Libertadores. Mas enfim, o campeonato ainda tem muito que rolar, né? 35 rodadas para frente. E aí vem o Fluminense com 5, Bahia com 4, Palmeiras com 4, Corinthians com 4, o rival Ceará com 4, Santos com 4, Internacional com 4 pontos, Juventude com 2 pontos, Cuiabá que só teve um jogo, não jogou essa rodada, teve 2 jogos com 1 ponto, Sport Recife com 1 ponto também, São Paulo com 1 ponto, São Paulo não fez gol ainda no Campeonato Brasileiro, isso é interessante de notar. Chapecoense também empatou hoje, mas perdeu as outras duas. O Grêmio com 0 ponto, não venceu ainda, tem 2 jogos. Esse jogo que falta era contra o Flamengo, que ainda está para ser marcado, Grêmio e Flamengo. Na segunda rodada eles folgaram. E o América Mineiro com 0 ponto, também não vem muito bem, não fez gol também na Série A. Então, o Fortaleza continua aqui na sua fase exuberante, né? Melhor campanha até o momento nas 3 primeiras rodadas no Campeonato Brasileiro de Série A. Importante, porque somar pontos agora no começo é muito importante para o Fortaleza, para que ele não venha a falhar lá na frente ou não venha a precisar. Danilo, você está pensando muito baixo, está pensando, cara, nosso campeonato é um pouco mais embaixo do que essa tabela. Acredito que o Fortaleza tem a capacidade de permanecer entre os 10 primeiros. A minha opinião é essa. Eu acho que ele tem capacidade de permanecer entre os 10 primeiros, mas a gente tem que ter cautela, o campeonato está começando. Que bom que a gente está conseguindo marcar pontos e pontos e ganhar 3 pontos em 3 partidas é muito exuberante para o nosso tricolor de aço. E agora, como é que vai se fazer a quarta rodada? Quando é a quarta rodada? A quarta rodada tem o Internacional e Atlético Mineiro na quarta-feira, São Paulo e Chapecoense também na quarta, todos os jogos às 19 horas, o Corinthians e Bragantino, o confronto paulista também na quarta-feira às 20h30, Juventude e Palmeiras 21h30 da quarta-feira também. Quinta-feira tem Atlético Paranaense e Flamengo, tá aqui a confirmar, não sei porquê, que esse jogo não está a confirmar, e o América Mineiro enfrenta o Cuiabá na quinta também, só que às 16 horas. Tá confirmar o horário, tá? Tá confirmar o horário. Ainda acredito que vai jogar na quinta mesmo, não tem jeito. Ceará e Bahia, o revival aí da final da Copa do Nordeste, né? No Castelão, às 19 horas na quinta também. Fortaleza, Atlético Goianiense, Fortaleza sai para jogar contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é esse que está descansado, porque não jogou nessa rodada contra o Cuiabá.
Jogou na quarta pela Copa do Brasil e vai jogar só na quinta. E tem mais de uma semana aí só em treinamento. O Fortaleza se desgastou contra o Sport no domingo. Fluminense e Santos, jogo legal de assistir também, só que eu vou estar assistindo Fortaleza, lógico. Sport e Grêmio, às 21 horas na Ilha. E é isso, a quarta rodada. O grande ponto aqui que eu queria falar é que o Fortaleza, depois do Atlético Goianiense, ele enfrenta 3 pedreiras. Ó. Na quinta rodada ele pega o Fluminense, no domingo, às 18h15, às 6h15, né? No domingo, dia 20. Depois ele pega na sexta rodada o Flamengo, na quarta-feira no Rio, às 19 horas. E o rolo compressor continua, que no sábado, Grêmio e Fortaleza no Sul jogam às 16h30. Então, depois do Atlético Goianiense, que é a próxima rodada, a quarta rodada, teremos também Fortaleza e Fluminense no Castelão. Teremos Flamengo e Fortaleza no Rio de Janeiro. E o Fortaleza também vai para o sul do país jogar contra o Grêmio também. Então, se a gente pensar de 3 em 3, a tabela 3 em 3 jogos, o Fortaleza fez 9 pontos em 3 jogos, que é muito importante acontecer isso. E os próximos 3 jogos serão Atlético Goianiense, Fluminense e Flamengo. Então, de olho nesse jogo também do Atlético Goianiense. É um jogo do nosso campeonato também. Tomara que o Fortaleza faça um bom jogo e que, se não conseguir ganhar, que não perca. Pelo menos empate aí, para a gente continuar somando pontos, que é muito importante. Aí fica aberto contra Fluminense e Flamengo, como estava aberto também contra o Galo e contra o Internacional. Nós ganhamos, então não temos o que temer, mas temos que ser competitivos, temos que jogar até o fim. Beleza? Se você chegou até aqui, gostou dessas informações, curte, se inscreve, ativa o sininho das notificações, faça isso por nós, que a gente está tentando chegar aos 2.500 inscritos, e a gente só consegue se você fizer isso. Se você gosta do nosso conteúdo, também compartilha nos teus grupos de WhatsApp, no teu Facebook, onde você estiver falando, fala do Sempre Fortaleza, espalha essa palavra, espalha que existe esse canal, que a gente vai chegar, se Deus quiser, a 2.500 ainda neste mês de junho. Então, um abraço, Danilo Everton na área. Tamo junto, é Sempre Fortaleza. Todo dia tem conteúdo para você. Um abraço. Sempre estarei aqui, Fortaleza.